Ronaldo, obrigado pela sua participação aqui conosco no canal do Boi, no canal do Boi, aqui no Agricultura BR. E olha só, nós temos um cenário, né, que é bastante movimentado em relação a atores, a modelos que estão se apresentando neste momento, e eles mexem com o mercado da soja. Como é que você avalia o mercado de soja hoje e como ele pode ficar, considerando eleição norte-americana, desvalorização do real e a colheita dos Estados Unidos que vai ocorrer neste segundo semestre? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. O ponto principal é exatamente esse que você colocou, as eleições dos Estados Unidos que vão mexer muito com o mercado e, aliás, já estão mexendo. O milho e soja tinha todas as condições esse ano para o produtor americano aumentar a área de soja e preservar a área de milho. A gente tinha relação de preço mais favorável para a soja, custo do milho um pouco mais alto, prêmios do mercado interno de etanol e prêmio da exportação de milho menos interessante, e mesmo assim o produtor americano manteve a área de soja e aumentou a área de milho. Por quê? Não faz nenhum sentido quando você olha os indicadores econômicos, quando você olha as paridades soja e milho para os Estados Unidos. A única resposta que a gente encontra é as eleições dos Estados Unidos. Claro que o produtor americano ele gosta mais de milho do que de soja. Aliás, é só o Brasil que planta mais soja do que milho. O resto do mundo planta mais milho do que soja. E o produtor americano ele sentiu na pele em 2018 os efeitos da trade war, a guerra comercial China e Estados Unidos. A informação que a gente amanhece hoje, Fabiano, é que a China também vai vir para o mercado aumentar a sua compra antes das eleições. Então a China ela pode olhar muito para o mercado americano agora, o Brasil pode se favorecer com isso, o nosso prêmio de setembro em diante já teve um forte aumento também pensando nisso, a gente sabe que o Trump está na frente das pesquisas, o último debate até ajudou ele a ganhar um pouco mais de força e até causou ali uma ruptura no partido do Biden, porque eles já estão querendo substituir o Biden. Olha para você ver o ponto que chegou. Então o Trump ele está muito forte, a probabilidade dele voltar para a Casa Branca é muito alta, e o mercado de soja foi fortemente impactado quando o Trump estava na Casa Branca e ele começou a guerra comercial com a China. Eu não vou entrar nos detalhes da guerra, dos motivos da guerra, mas o principal efeito que nós tivemos foi uma queda muito forte para Chicago. Chicago derreteu 20% a menos do que era o preço que ela deveria estar no momento, Fabiano. Só que isso não foi ruim para o Brasil, pelo contrário. O que Chicago perdia, o nosso prêmio ganhava em dobro. Então, hoje, o mercado de soja, ele vai responder muito às pesquisas presidenciais para os Estados Unidos. A eleição é dia 5 de novembro, mas daqui até lá o mercado vai criar muita expectativa. O ponto é que o produtor americano viu o seu preço deteriorar, ele viu a sua soja a preço de banana e a China está vindo para o mercado porque sentiu que o preço para ela ia ficar mais caro, porque o prêmio brasileiro sobe. Ela não ia comprar soja americana porque ela tinha taxado a soja americana e ela precisava comprar a soja brasileira e a soja brasileira subiu com isso. Então é mais caro a soja para o chinês e é mais barato a soja para o produtor. Quem ganha com isso sempre, naquele momento, foi o produtor brasileiro. Então, a China, sabendo disso, está antecipando as compras. O mercado acredita que a China pode vir agora comprar até 14 milhões de toneladas e grande parte desse volume vai ser dos Estados Unidos antes de uma possível vitória do Trump. Então, mexeu muito com o mercado. Então, diria que agora, o mercado de soja, olhando para Chicago, é acompanhar o cenário político americano, Fabiano. Ronaldo, cenário político americano, quando a gente olha para o passado um pouco e vê o Donald Trump presidente, ele traz essas questões que você acabou de citar, né? Com relação à China, era um relacionamento do ponto de vista econômico, das tarifas, das tributações, truculento, de uma parte e da outra que acabava por responder também. Aquele momento, ao nosso ver aqui, em relação a diversos produtos, era interessante para o Brasil. Você acredita que a eleição do Trump ela é mais positiva
para o país, principalmente em relação às exportações que nós temos para a China. Inclusive, vou até citar aqui que o governo federal se posicionou, né, o presidente se posicionou aqui no Brasil, favorável à reeleição de Joe Biden, mas aparentemente o Trump, apesar de não ser tão alinhado assim com o atual governo brasileiro, ele era mais interessante do ponto de vista econômico para o Brasil. Nesse ponto, sem sombra de dúvida, o produtor brasileiro ele vai ter vantagem com o Trump ali na Casa Branca. O produtor americano, não. O problema que nós tivemos em 2018 foi que Chicago caiu muito e o preço físico subiu muito. Então, para a indústria, não foi um bom momento, Fabiano. É importante a gente entender que são dois lados, o lado que vende e o lado que compra. Para o produtor que estava vendendo, estava ótimo, porque ele estava vendido em Chicago, Chicago despencou, e ele, quando foi vender a soja física estava com preço bom. Já o comprador de soja, ele comprou em Chicago, Chicago despencou, e quando ele foi comprar a soja também estava cara. Então, foi uma conta que ele perdeu dos dois lados. Então, para a indústria compradora, é muito importante ela ter em mente que o RED esse ano, com o Trump voltando para a Casa Branca, ele pode ser uma perna diferente do que é o comum que a gente fala, do que é o histórico que se faz. Para o produtor, ele galgou um prêmio muito alto. Agora, vai acontecer isso esse ano? Todas as possibilidades são altas para a gente dizer que sim, vai se repetir esse ano. Só que a China ela se antecipou. E esse é o ponto que nós não tivemos no ano passado. Antes da trade war começar, a China ela não foi encher o armazém dela, ela não foi lá nos Estados Unidos comprar um grande volume. Esse ano ela está dando a entender que ela vai fazer isso, que ela vai lá nos Estados Unidos comprar o máximo de soja que ela puder antes do Trump assumir, e depois disso, claro, vai ficar só o Brasil ali. Tudo que a gente está falando é suposições dentro do que aconteceu em 2018. Pode ser que o Trump assuma e não crie uma guerra comercial com a China, pode ser que não aconteça, então isso é cabeça de juiz. Mas hoje todos os pontos nos levam a acreditar que ele vai, de novo, começar essa guerra comercial. O problema da China nos Estados Unidos é basicamente balança comercial. A China vende muita coisa para os Estados Unidos e não compra tanto, diferente do Brasil. Ela compra muita coisa nossa, muita coisa, mais do que nós compramos dela. Com os Estados Unidos, não. E além dela não comprar tanto produto americano, ela tem a propriedade intelectual das indústrias americanas lá no solo chinês. E aí vai lá um iPhone, de repente sai um Xiaomi, vai um carro elétrico, de repente sai um BYD. Então esse é o conflito com a América e a China. Balança comercial desequilibrada e propriedade intelectual sendo sequestrada pelo chinês. Pelo menos é isso que os Estados Unidos acusam a China. Por que a China taxa a soja? A soja nos Estados Unidos ela não tem um peso comercial como tem para o Brasil. Aqui é mais de 20% do nosso PIB, o agronegócio. Lá não, mas lá tem um peso político, porque a maior concentração de delegados são nos estados produtores dos Estados Unidos. Lá não é a maioria que vota, lá são os delegados, tem que ser a maioria dos delegados para ganhar uma eleição. Então a China ela vai atingir exatamente o calcanhar de Aquiles dos políticos americanos. E o Trump foi o principal líder dessa oposição à China. Então, acredito que ele vai voltar para a Casa Branca, eu acredito que ele vai voltar com a guerra comercial, e a gente pode ver Chicago derretendo os preços, aí a gente já perdeu a referência dos 11, pode vir para 10, pode vir para 9, com essa trade war acontecendo, com essa disputa comercial, mas isso não necessariamente quer dizer que é ruim para nós. Isso melhora os nossos prêmios. O que a gente tem que acompanhar agora é o quanto a China vai comprar dos Estados Unidos daqui até lá. Esse é o ponto que a gente não tinha em 2018 e parece que vai acontecer esse ano, Fabiano. Então, se a China comprar muito volume, ela limita o nosso ganho. Mas, de todo jeito, é favorável para o produtor brasileiro caso tenha essa guerra comercial China e Estados Unidos, Fabiano. Tá certo, Ronaldo. Ronaldo, vou aproveitar aqui que o Carlos Eduardo Zanenga, ele está fazendo uma pergunta aqui a respeito desse tema que eu comecei questionando. O Carlos só não falou de qual estado que ele está falando, pelo telefone aqui é do estado de Goiás, está falando perto de você. Mas olha só, ele está questionando... 6264? Ele está questionando aqui a questão a respeito do andamento disso, porque esse bloqueio econômico, ele entende, e eu vou concordar aqui com o nosso telespectador, que ele segue durante o governo Trump. Então, agora, só para arrumar essa pergunta que o Carlos colocou, a China até consegue
né, e de uma maneira muito eficiente, se aproveitar inclusive do momento, comprar soja mais barata, americana, conseguir montar os seus estoques, mas em algum momento, seja em 2025 ou 2026, nós vamos ver em algum momento a China precisando comprar mais soja e aí ela não vai conseguir por conta desse cenário. Se vier essa guerra de tarifas entre Estados Unidos e China, nós podemos ver esse momento acontecendo, só que demorando um pouco mais. Seria isso, Ronaldo? Exatamente, eu concordo 100%. A China, ela vai comprar o máximo que ela puder, mas ela não consegue estocar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É impossível o chinês fazer isso. Então, ele pode terminar o semestre, talvez, esse ano, pode terminar 2024 com a barriga cheia, tranquilo, mas ele vai precisar voltar ao mercado e 2025, 2026 estão aí. O problema da China agora, mercado de soja, Fabiano, a gente já falou muito isso aqui, é um mercado muito singular. A gente está falando de 3 países, é Brasil e os Estados Unidos produzindo para o chinês. E aí do lado ali você tem a Argentina produzindo farelo, produzindo óleo. Mas é um mercado fácil de você mirar e você acompanhar o que está acontecendo em cada região. Hoje a gente está vivendo a competição com a soja americana. Acima de R$ 140 no porto, quando a nossa soja no Brasil está acima de 140 no porto, a gente chega lá na China em torno de 480, 490 dólares a tonelada. Hoje, a soja americana chega na China em torno de 500 dólares a tonelada. Há 2 meses atrás, a gente estava, aliás, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente estava com a soja brasileira mais cara que a soja americana, lá na China. É raro de acontecer. Então, um ponto que a gente tem que atentar agora no curto prazo é que a gente está num pé de guerra comercial com os Estados Unidos. Não tem como a nossa soja ficar mais cara que a soja americana. Então, enquanto a gente tem as pressões em Chicago por causa de clima, por causa de qualidade de lavoura, por causa das lavouras, da colheita que vai se aproximar, tira a China um pouco do lado. A gente tem uma pressão de queda em Chicago por causa da oferta americana, que ainda está sendo precificada. Enquanto a gente tem isso, a gente tem um limitador para o nosso preço, para esse curto período. Eu estou falando curto período, 30 dias, 60 dias. Nós não conseguimos aumentar tanto o nosso valor porque a gente bate no valor dos Estados Unidos, aí não faz sentido para a China comprar aqui. Agora, pode dar uma intensidade nesse nosso teto, porque o chinês vai querer comprar dos Estados Unidos o máximo que ele puder antes de eventualmente ele ser taxado. Mas não consegue sustentar isso por longo prazo. Então, no curto prazo, a gente pode perder preço, a gente pode lateralizar, mas no longo prazo, falando final de 24, início de 25, 26, sem dúvida, esse é um fator altista para a soja brasileira. Sobretudo com o dólar desse agora de 5,60, não é o dólar técnico, é um dólar completamente errado, porque não é o dólar lá fora, é o real desvalorizado aqui dentro, mas gera um momento de oportunidade agora para o curto prazo. A gente não tem um Chicago bom, mas a gente tem um dólar bom agora. E no longo prazo, a gente deve ter um prêmio supervalorizado para compensar a nossa conta, Fabiano. Vou fazer o seguinte, eu vou conversar contigo e com o nosso telespectador um pouco, porque eu vou adiantar um pouco da pauta do programa. Daqui a pouco eu vou falar sobre soja em Chicago e depois eu vou falar sobre o relatório Focus apresentado hoje. Toda segunda-feira o Banco Central traz os números e o que a gente tem visto é uma depreciação dos fundamentos que são mensurados para 2024. Olha que eu nem olho muito 2025, porque não há convicções nem para o ano atual, já é bastante instável a situação, mas ele mostra uma inflação, uma expectativa de terminar em 4%, essa situação já foi melhor, de terminar um dólar agora a R$ 5,20, de não ter expectativa nenhuma de recuo nessa taxa de juros, tecnicamente não teria esse cenário, e o que vai se mantendo é a taxa de crescimento no Brasil em 2,09%. Pensando nisso e o controle dos gastos, o controle fiscal no Brasil, que não se anuncia, muito pelo contrário, a gente pode ver um dólar, como muita gente tem comentado, ali na casa ou próximo, mais próximo ainda a R$ 6,00, e se isso vier a acontecer, essa desvalorização tão forte do ativo real, o que vai representar para a soja, principalmente naquelas negociações, até mesmo durante a colheita americana? Você citou aí, ouvindo você falar, me parecia assim, será que isso é o pior dos mundos que a gente está tendo ou será que ainda pode piorar? Né? Porque a inflação estava com a perspectiva de queda,
voltou para a estabilidade ou para alta, que você fala, os juros, a gente estava com perspectiva de queda, hoje a gente tem o pior dos mundos, dólar alto, juros altos. A gente tem um dólar acima de 5,30, Fabiano, acima de 5,20, de uma forma muito equivocada, por causa de fuga de capital mesmo. A gente está falando de dólar saindo do mercado brasileiro. Então é oferta e demanda. Você tira dólar do mercado, ele se valoriza. E na verdade não é o dólar que valoriza, é o nosso real que está desvalorizando. A gente mede isso em números através dos investimentos que são colocados no Brasil. Em 2024, 2023, 2022, a gente fechou com super positivo. 2022, a gente teve 119 bilhões de investimento estrangeiro no Brasil para fechar o ano. 2023 caiu um pouco, mas ainda fechou com 56 bilhões de investimento estrangeiro no Brasil. 2024, a gente já passou dos 40 bilhões negativo, é dinheiro indo embora. Tudo isso colocado na conta do risco fiscal, o risco político. O mercado não acredita que o governo tem capacidade de terminar o ano cumprindo as metas de 2025, que era para estar no azul. O mercado já não acredita que o governo tem a capacidade de reequilibrar a receita com os gastos. E isso é problemático, porque é um dólar que não deveria existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque é quase impossível de você cravar uma previsão exata. Então, dizer que o dólar vai a 6, como dizer que ele vai voltar para 5,30, é basicamente você chutar o que o governo pode anunciar ou deixar de anunciar, porque o dólar acima de 5,30 hoje, colocando ali o comparativo com os indicadores americanos, é só no Brasil, Fabiano. A gente está disputando com a Argentina, com o Japão e com a Turquia. Tira o Japão, porque o Japão é um dos países mais endividados desde a Segunda Guerra, e ele estava com a taxa de juros negativa até recentemente, mas se você compara com a Turquia e com a Argentina, são países que estavam perto de quebrar. E a nossa moeda desvalorizou mais do que países à beira de falência. Por quê? Por causa de risco político. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse dólar hoje, ele não é um dólar técnico, ele não é um dólar baseado nos dados econômicos, nos indicadores econômicos. Analisar dólar não é tão complexo, porque você tem ali uma lista de fatores que você tem que cruzar as informações. Qual que é o índice que tem que estar de tal indicador, esse indicador tem... E você compara isso com o dólar lá fora, com a economia americana. No Brasil, perdeu-se a referência de todos os índices, porque a gente tem um dólar alto por causa de decisões políticas, de falas políticas. Então, pode ser. Hoje mesmo a gente teve mais uma entrevista do presidente, e nós ficamos todo mundo aqui aflito. Meu Deus do céu, o que será que ele vai falar agora? Qualquer besteira que ele falar, o dólar vai para 5,70, 5,80. Então, dólar pode chegar a 6? Pode, por causa de falas que a gente não consegue medir. Eu acredito que vai chegar. Eu acredito que não. Aliás, para te devolver, eu acho que já estava na hora do Banco Central entrar tentando fazer uma barreira de alta. O Banco Central não entra para derrubar dólar. Ele só entra quando tem um movimento atípico. Quando o dólar está subindo lá fora, ele não pode fazer nada. Mas a gente já tem condições para o Banco Central interferir. Pelo menos barrar as altas. Eu acredito que a gente já está no limite de dólar alto. É ruim também para o Banco Central deixar o dólar subir. Então, eu realmente não estou entendendo por que o Banco Central ainda não lançou alguma swap extraordinária, pode ser alguma estratégia, a impressão é que tem movimento político dos dois lados. Eu não acredito que o dólar venha a R$ 6, eu acredito que esse 5,60 tem que ser o teto, mas pode ser possível porque a gente está falando de algo de fala política. Ninguém consegue prever a cabeça do Lula e o que ele vai falar nas entrevistas, sabia?